Disse Jesus: e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. A partir de agora, o Espírito de Deus vai renovar e avivar você. Está no ar o programa Avivamento e Salvação. Apresentação: Bispo Paulo Henrique. Olá, queridos irmãos, que a paz, o amor, a graça e a misericórdia de nosso querido e bondoso Jesus Cristo esteja com você, com a sua casa, com a sua família. Aqui Bispo Paulo Henrique em mais um programa de avivamento e de salvação. Você que tem acompanhado os nossos programas, você que tem acompanhado as mensagens que estão sendo transmitidas através destas gravações, eu creio que Deus está abençoando a sua vida, está transformando a sua casa, está fortalecendo a sua fé e renovando as suas forças. Porque para caminhar na presença de Deus, é necessário que nós tenhamos as nossas forças renovadas dia após dia. A nossa caminhada na presença do Senhor é uma caminhada árdua, não é fácil. O próprio Senhor Jesus, ele disse: nesse mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Engraçado que quando o Senhor Jesus falou de bom ânimo, nós podemos aqui fazer um link lá com um dos frutos do Espírito Santo, que é a longanimidade, que significa exatamente o ânimo longo. Quando Jesus disse: tende bom ânimo porque eu venci o mundo, é como se ele estivesse dizendo: olha, é fundamental você estar cheio do Espírito Santo, cheio da presença de Deus, para que você também possa vencer o mundo, para que você possa permanecer firme nos caminhos do Senhor. Aí nós entendemos por que muitas pessoas não estão permanecendo, por que muitas pessoas até estão na presença de Deus durante um tempo, 2 tempos, 3 tempos, é membro de uma igreja, foi obreiro, é pastor, enfim, de uma instituição, mas ele fica pouco tempo, ele não permanece como a palavra de Deus fala de permanecer. Por quê, Bispo Paulo? Porque o ânimo dessa pessoa não está sendo longo, essa pessoa não está sendo longânima, ela não está tendo bom ânimo, como o Senhor Jesus disse. Mas para ter esse bom ânimo, é o que nós estamos falando aqui no programa de hoje. É fundamental a pessoa ter o Espírito Santo, ter a presença de Deus na vida dela. E para ter a presença de Deus, para ter o Espírito Santo, para que você possa produzir os frutos do Espírito Santo, você precisa estar em comunhão com Deus, estar sendo sempre edificado, renovado através da palavra. Ainda ontem no culto, na nossa igreja, a Comunidade Cristã Minas, eu falava com as pessoas o seguinte: orar em casa é importante, ler a Bíblia em casa é importantíssimo, mas há diferença entre você estar em casa cultuando a Deus, orando, lendo a palavra de Deus, e você está no culto, você está na igreja. Qual a diferença, Bispo Paulo? É justamente essa renovação, esse fortalecimento que Deus ele traz através da revelação da palavra, através dos ensinamentos que Deus transmite ao nosso coração, usando ali o servo dele. Aquela revelação do Espírito Santo é que nos transforma, é que nos fortalece. É como quando você assiste o programa aqui de avivamento e de salvação. É disso que eu estou falando para você. Você assiste esse programa
de avivamento e de salvação, e você tem visto o quê? Que Deus tem fortalecido a sua fé, que Deus tem renovado as suas forças, Deus tem abençoado a sua vida, Ele tem transformado a sua casa, a sua família, porque às vezes você se encontra triste, angustiado, oprimido, você se encontra aflito, sem forças. Aí você liga aí o seu televisor na TV Cristã Minas, ou você abre aí o seu canal do YouTube, né? Pelo seu celular, pelo seu smartphone, pelo seu tablet, e Deus fala profundamente ao seu coração. Deus renova as suas forças, Deus transforma o seu espírito, Ele levanta você, Ele enche você de força, de coragem. É Deus falando com você assim: você pode, porque eu estou contigo. Você vai vencer, porque eu estou com você. Eu estou cuidando de você. É o Espírito Santo cuidando de nós. É o Espírito Santo cuidando de você, cuidando de mim, cuidando daquele que crê. Vou mostrar para você aqui, no nosso televisor, como que Deus, Ele fala através da palavra dele e abençoa a nossa vida. Acompanha comigo aqui, ó. Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga, não se pode esquadrinhar o seu entendimento, faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Olha que maravilha, que coisa tremenda esse texto. Não sabes, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa nem se fatiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento, faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Isso está onde mesmo? Isaías 40, versículo 28. Isaías 40, versículo 28. O Senhor, o Espírito de Deus, faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Olha que tremendo, quando a pessoa busca a presença de Deus, a força de Deus, quando ela ouve a palavra, quando ela acredita naquilo que o homem de Deus está ensinando, quando ela busca em Deus o fortalecimento, ela acredita que Deus vai renová-la, então tudo se transforma. Eu quero meditar com você hoje, de forma especial, em um texto que está no livro de Mateus, capítulo 7, versículo 46, se eu não estiver enganado. Quando o nosso Senhor Jesus, Ele fala tremendamente ao nosso coração. Ele fala sobre esta força que Deus traz, que Deus envia, e sobre a importância de nós mantermos uma comunhão verdadeira e sincera com o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, sem a presença de Deus, sem a minha preocupação em conhecer o Jesus que salva, é impossível eu viver uma vida cheia de Deus aqui nessa terra, é impossível eu entrar no reino dos céus. Se eu não me engano é Mateus, capítulo 7, isso, mostra para nós aí por favor. E você que acompanha o nosso programa, você pode estar assistindo os demais programas que já existem aí, ó, no canal do YouTube, já estão à disposição. Você pode estar acompanhando as mensagens que foram transmitidas. Se você se inscrever aí no nosso canal, você sempre vai estar recebendo as notificações que tem mensagem nova, que tem palavra de Deus nova, a pregação, né? Claro, para seu coração, para a sua vida,
para seu fortalecimento, para seu crescimento espiritual. Então, você se inscrevendo no nosso canal vai estar participando. Você vai estar se alimentando das maravilhas que Deus deixou para cada um de nós, tá certo? E você pode acompanhar também o nosso programa pela TV Cristã Minas. Está aqui, não está? É Mateus 7, aquela mensagem que nós, inclusive, falamos no último domingo. Foi Mateus 7, não foi? No último domingo, nós falamos a respeito da importância de conhecermos o Jesus que salva. O Jesus que veio ao mundo para salvar o perdido, para salvar o aflito. Está aqui, não está? É isso mesmo aqui, ó. É tremenda essa mensagem. Olha aqui o título da mensagem, é Mateus 7,15, né? Eu tinha dito versículo 46, mas é versículo 15. O título da mensagem já é bem sugestivo. Os falsos profetas. Normalmente, quando eu e você ouvimos esse termo falsos profetas, nós nos lembramos de quem? Sempre a referência é voltada para quem? Para o pastor, para o obreiro, para o presbítero, para o bispo, para o padre, enfim. Nossa visão sempre se volta para aqueles que estão atrás de um púlpito, pregando a palavra de Deus. E não deixa de ser, não deixa de ser. Nós vamos ver aqui nesse texto sagrado que não deixa de ser. Mas eu queria entender com você aqui hoje uma amplitude maior, uma visão geral, uma visão mais aberta sobre o que poderia ser um falso profeta ou o que seria um falso profeta, numa visão ampla, Nós podemos entender o falso profeta não apenas aquele que está atrás de um púlpito pregando a palavra, mas todo aquele que ouve a palavra de Deus, que aprende a palavra do Senhor e que não vive do jeito que a palavra de Deus está ensinando. Então isso já não cabe apenas ao pastor, ao bispo, ao padre. Não, isso cabe a todos, ao membro da igreja, a pessoa que ouve a palavra de Deus, ainda que ela não vá em igreja nenhuma, ela escuta pela internet, ela escuta num programa de televisão, num programa de rádio, ela está ouvindo a palavra do Senhor. E ela escuta, ela aprende como deve agir, como deve viver, mas não age, não vive. Então esse se torna um falso profeta. Porque aos olhos dos outros, ela é crente, ela é serva de Deus, é aquela pessoa que às vezes por fora ela tem uma veste, uma pele de ovelha, de cordeiro, uma capa de ovelha, mas por dentro ela é um lobo. É isso que diz a mensagem aqui, acompanha comigo. Olha o que o texto sagrado diz. Acautelai-vos, quer dizer, tomai cuidado dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Olha aqui o que é o falso profeta. É aquele que se apresenta como ovelha. É aquele que quem olha fala, poxa, ali é um homem de Deus, ali é uma mulher de Deus. Poxa, anda com a Bíblia debaixo do braço. Poxa, só veste saia. Poxa, olha, ela nem corta o cabelo. Olha, fulano só anda de terno, que bacana. Quem olha diz, é um servo de Deus, é uma serva de Deus. Quem olha fala, olha que coisa interessante, que ovelha é essa? Mas por dentro, a pessoa é um lobo roubador. É um lobo roubador. Vamos trazer aqui para o lado dos pastores, dos bispos, dos padres, dos presbíteros, daqueles que estão atrás de um púlpito assim, semelhante a esse, ó. Fica aqui, ó, atrás do púlpito. E estou falando de Deus, e Deus faz, e Deus salva, enfim.
aqueles que estão atrás de um púlpito falando de Deus, pregando a palavra. Vamos falar primeiro destes. O que seria um falso profeta nesse sentido? O que seria uma pessoa que por fora parece ovelha, mas por dentro é um lobo roubador? Você já viu aquele pregador da palavra que ele fala o que as pessoas querem ouvir? Todo mundo gosta dele porque ele nunca exorta, ele nunca traz uma palavra de salvação mais dura, uma palavra mais profunda. É sempre aquele oba-oba, é sempre aquele Deus vai mudar a sua vida, Deus vai te abençoar e não sei o quê, e aquela encheção de linguiça. Vou usar aqui um termo bem chulo, bem simples para todo mundo entender, bem fácil de todo mundo entender. É aquela coisinha toda vez para agradar quem está participando do culto, ou quem está assistindo pela televisão, ou quem está ouvindo pela rádio, ou quem está acompanhando pela internet. Por que eu estou usando esses exemplos para você entender? Qual é o motivo daquele pregador ele ensinar ou ele falar da palavra de Deus apenas de uma forma que agrada quem está ouvindo, quem está assistindo? Qual é a intenção dele? A intenção é encher o seu coração. É encher o coração das pessoas de vaidade, de emoção. Poxa, que pastor bacana, que pastor legal, poxa, que mensagem. Mas nada de exortação, nada de salvação. Poxa, gostei muito. Olha, quando eu gosto de palavras que vêm de encontro ao que me agrada, aquilo que me faz bem, aquilo que me traz prazer, o que eu faço? Eu abro o meu coração, eu abro a minha guarda. Já viu quando alguém te elogia? Como é que você se sente quando alguém te elogia? Eu me sinto radiante, Bispo Paulo. Quer ver? Vou te dar um exemplo. Rapaz, minha mulher vai me matar. Pensa só, tô brincando. Deixa a sua mulher, sua esposa, ela vai lá, ela vai se arrumar para você sair. Vocês vão sair, vão em algum lugar. Aí, ela vai lá, passa 1 hora no banheiro. É cabelo, é maquiagem, é roupa, e mexe e tal. Aí ela sai do banheiro, tá produzida. Talvez não tá legal. Você tá achando um negócio meio estranho. Mas aí ela pergunta, e aí, como é que eu estou? Aí você, nossa, você tá linda! Tá maravilhosa! Pronto, acabou. Acabou. A mulher vai sorrir daqui a aqui. E o que você falar, tá falado. O que você pedir, tá pedido. Por quê? Porque o elogio, ele agrada o ser humano e ele faz o ser humano abrir o coração. E quando o ser humano abre o coração, aquele que está elogiando, ele tem tudo o que ele quiser. Ele consegue entrar dentro do coração daquela pessoa e tirar o que ela quiser. Agora, quando se fala a verdade, quando a palavra é mais dura ou é exortativa, o que acontece com o coração? Normalmente o coração faz o quê? Se fecha. Vou dar o mesmo exemplo. Aí a mulher saiu do banheiro, 1 hora de produção. 1 hora, mexendo no cabelo, na maquiagem, na roupa, não sei o quê. Aí pergunta pra você, como é que eu tô? Olha, tá legal, mas eu acho que isso assim não tá bom não. Acabou. Ela vai virar, não vou sair mais não quero ir em lugar nenhum, não vou em restaurante. Não, que isso, mulher, só... Não quero em lugar nenhum, você quiser você vai sozinho, e não sei o quê, e não sei das coisas. É assim ou não é assim que acontece? O coração se fecha. Quando você às vezes fala a verdade, é dura às vezes a verdade, o coração se fecha. E quando o coração se fecha,
você já não consegue tirar nada dali de dentro. Você já não consegue tirar aquilo que você deseja. Não consegue. Você pode pedir o que for, você não vai ter. É isso que Jesus estava falando, para a gente tomar cuidado com os lobos roubadores, com os falsos profetas. Porque às vezes por fora estão vestidos de ovelha, para falar aquilo que você quer ouvir, aquilo que te agrada, aquilo que massageia o seu ego, aquilo que vai te deixar feliz, para depois ele, como lobo roubador, aqui ó, entrar dentro da sua vida e tirar tudo que ele quiser tirar de você. Tirar tudo que ele quiser tirar de você. E assim muitos estão sofrendo diante dos lobos roubadores, diante dos falsos profetas. Aqui eu dei o exemplo literal do que Jesus estava dizendo, mas agora eu vou dar um exemplo mais amplo. Eu vou me aprofundar um pouco mais. O que seria um falso profeta sem ser o ministro aqui do púlpito, do altar? O que seria? Um membro da igreja, obreiro? O que seria? É aquela pessoa que as atitudes dela são de mau testemunho, são atitudes ruins. Ela quer que a família dela venha para a igreja, mas é engraçado que quando ela sai para ir vir para a igreja, quando ela sai do portão da casa dela para ir para a igreja, rapaz, quem olha para ela vê um crente perfeito. Olha, é roupa de crente, é Bíblia debaixo do braço, sabe? É aquela coisa mais linda de se ver. Ela passa na rua cumprimentando todo mundo, ela dá a paz do Senhor para todo mundo, e ela sorri, e ela não murmura, e ela não reclama. Mas quando chega dentro de casa, ela deixa a capa de ovelha lá no portão, e quem entra ali é uma pessoa totalmente transtornada. É uma pessoa que já entra xingando, já entra murmurando, já entra brigando. Na casa dela, ao invés de ser aquela pessoa que leva o equilíbrio, que leva a paz, ela é a pessoa que leva a confusão, que leva a briga. Olha, quando ela chega, o ambiente muda, piora. Não muda para melhor não, muda para pior. Às vezes, o filho nunca veio na igreja, o filho nunca foi no culto, e ela fala, é o demônio que está em você, menino. É o capeta que te usa. Ô mulher, me perdoe falar assim para a senhora, mas muitas das vezes não é o demônio que está usando ele não. O demônio que está usando talvez é a senhora. Porque o mau exemplo que às vezes a senhora dá dentro de casa, o mau testemunho, essa questão de ter a capa de ovelha por fora, mas por dentro ser um lobo roubador, é isso que está impedindo o filho da senhora de aceitar o convite de ir à igreja. Ele quer um bom exemplo. O marido da senhora, ele quer um bom exemplo. Os irmãos da senhora, os vizinhos da senhora, eles querem bons exemplos. Essas pessoas observam as suas atitudes, as minhas atitudes. Então nós não podemos permitir sermos algo por fora e sermos outro por dentro. Não! Nós temos que ser o mesmo. O Senhor Jesus, ele ensinava muito sobre isso. Ele várias vezes chamou os fariseus de hipócritas. Várias vezes. E o que é o hipócrita? O hipócrita é aquele que aparentemente, por fora é uma coisa, mas por dentro ele é outra coisa. Então eu acredito que você está entendendo comigo aí o que significa essa questão dos falsos profetas. E Jesus está dizendo que eu tenho que tomar cuidado. Tomar cuidado. Às vezes você é empresário, o que impede o seu funcionário de ser diferente, de até mesmo aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador dele, de ir para a igreja, de começar a ler a palavra, a aceitar os ensinamentos da palavra, é o seu mau exemplo aí dentro da empresa, dentro do comércio. Quanto palavrão você fica xingando, quanta sabe, brincadeira suja.
Me faltam até palavras aqui às vezes para não falar coisas que talvez alguns podem até entender errado. Mas quantas brincadeiras imorais o Senhor, que é um homem de Deus, pratica aí no seu local de trabalho? Como é que esse seu colega de trabalho, esse funcionário, ele vai querer saber de Deus? Ele não vai. Ele vai te chamar de crente falso. Crente mentiroso. Então, Jesus disse: acautelai-vos, tomai cuidado com os falsos profetas, porque por fora tem pele de ovelha, mas por dentro são lobos roubadores. Aí Jesus continua aqui, ó: pelos seus frutos os conhecereis. Pelas atitudes a gente conhece o falso profeta. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Olha a pergunta de Jesus aqui, ó. Olha Jesus falando, ó. Sabe como é que você vai conhecer um falso profeta? Pelas atitudes dele. Porventura podem se colher uvas do espinheiro ou figos dos abrolhos? Tem como? Vou dar um exemplo simples. Tem como você colher laranja no pé de jabuticaba? Você já imaginou que loucura que ia ser? Não dá. O pé de jabuticaba não tem estrutura para segurar a laranja. Você já pensou você colhendo melancia no pé de limão? Que doideira que ia ser? Não dá. Então, quando você observa os frutos, as atitudes que a pessoa está tendo, aí você começa a entender se ela é serva de Deus de verdade, se ela é um profeta de verdade, ou se ela é um falso profeta. Por que eu disse que é um profeta de verdade e estou citando membros, estou citando simpatizantes da palavra de Deus, pessoas que ouvem, que aprendem a palavra, enfim? Por que eu estou citando todos esses, estou chamando de profetas? Porque a partir do momento que você começa a ouvir a palavra, a escutar a palavra, a aprender a palavra, você concorda comigo que o seu linguajar muda? Quando você vai falar alguma coisa que você precisa que dê certo, como é que você fala? Você já não fala assim, eu vou tentar, não. Você fala assim, ó, vai dar certo em nome de Jesus. O que você está fazendo? Você está profetizando. Você está profetizando. Ah, minha família vai mudar em nome de Jesus. Ah, eu vou conseguir aquele emprego em nome de Jesus. Está vendo como é que em tudo você começa a profetizar? A partir do momento que você começa a ouvir a palavra de Deus, a aprender a palavra de Deus, você se torna um profeta automaticamente. Automaticamente você se torna um profeta. Então, eu e você temos a escolha: ser um profeta verdadeiro ou ser um falso profeta. Tudo vai depender das nossas atitudes. Será que eu sou ovelha por fora e ovelha por dentro? Ou será que eu sou ovelha por fora e lobo por dentro? Qual é a minha intenção quando eu prego a palavra de Deus para você? É só te agradar? É só massagear o seu ego para depois o seu coração estar aberto, eu entrar dentro dele e tirar o que eu quiser tirar? Ou a minha procedência como pregador da palavra de Deus, do Evangelho de Jesus, é exortar você, é falar do reino dos céus, é sempre que necessário trazer uma mensagem mais dura, na hora de trazer uma palavra de fé também, uma palavra que vai te agradar, trazer também, mas ter esse ponto de equilíbrio. Qual é a postura que eu tenho tido? Às vezes falar o que você gosta e às vezes falar o que você não gosta, para poder verdadeiramente orientar você no caminho do reino dos céus? Ou a minha atitude, será que tem sido de um lobo roubador? Falar apenas o que você quer ouvir para mim poder tirar de você o que eu quiser. Qual tem sido a sua postura como um servo de Deus, como uma serva de Deus? Será que você tem dado bons exemplos? Será que os seus frutos têm sido bons? Será que suas atitudes evangelizam? Será que suas atitudes salvam pessoas? Será que suas atitudes trazem almas para o reino de Deus? Ou será que as suas atitudes afastam pessoas
da presença do Senhor. Continua comigo aqui no texto, por favor. Versículo 17. Jesus continua assim, ó. Assim, porém, assim, toda árvore boa produz bons frutos. Porém, a árvore má produz maus frutos. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Qual a referência você tem de fogo? Lê na Bíblia, estudando a Bíblia, qual é o entendimento que você tem de fogo? Toda vez que alguém fala de fogo na Bíblia, na igreja, você logo atribui o quê? Faz relação com o quê? Normalmente com o lago de fogo e de enxofre que a Bíblia fala, onde será lançado Satanás e os seus demônios. E todos aqueles que não quiserem seguir a Cristo. Então, quando se fala de fogo, você já faz uma correlação com o lago de fogo e de enxofre. E Jesus está dizendo que toda árvore que não produz bom fruto, aqui ó, não produz bom fruto, quer dizer que não tem atitudes boas, atitudes de um profeta verdadeiro, todas essas árvores serão cortadas e lançadas no fogo. Não adianta você querer brigar comigo ou discutir, falar que eu estou errado, porque eu estou lendo a Bíblia para você. Não fui eu que escrevi a Bíblia. Eu nunca escrevi um livro. Eu nunca escrevi nada. Talvez um dia, pela misericórdia de Deus, com a inspiração do Senhor Espírito Santo, eu tenha a revelação para escrever alguma coisa. Mas certamente estará muito abaixo da revelação de Deus, que é a Bíblia Sagrada. E a palavra do Senhor Jesus está aqui afirmando: toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. E olha o que diz aqui no versículo 21. Poucas pessoas entendem essa mensagem aqui, ó. E hoje eu creio que o Espírito Santo vai nos revelar. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Então, meus irmãos, não é apenas pelo fato de abrir a minha boca e dizer: ah, Senhor Deus, ah, eu sou crente, ah, eu sou de Deus, ah, não, Senhor, ah, não sei o quê. Não é isso que vai me garantir entrar no reino dos céus, não. Mas é fazer a vontade do Pai. E qual é a vontade do Pai? O Senhor Jesus disse: ide por todo o mundo e sede minhas testemunhas. O que é ser uma testemunha de Cristo? É levar para as pessoas os ensinamentos de Cristo. É mostrar para as pessoas que a forma que Cristo viveu é a forma correta que nós devemos viver, agradando a Deus, obedecendo a Deus, amando o próximo como a nós mesmos, obedecendo os ensinamentos de Jesus. É isso. Agora vem uma parte que chama a atenção, uma parte que é profunda. Então o Senhor disse: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos, naquele dia, que dia? O último dia, o dia do grande julgamento final, que a Bíblia fala, o grande juízo. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado
em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres, então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Então, lá no dia do grande juízo, muitos dirão assim: Senhor, peraí, Senhor, eu não posso ser lançado no fogo, não. Senhor, eu fui teu servo, eu fui um profeta. Olha, eu profetizava em teu nome, Senhor. Eu dizia que o enfermo ia ser curado e ele era curado em teu nome, Senhor. Eu dizia que o viciado ia ser liberto e ele era liberto em teu nome, Senhor. Ah, Senhor, eu expelia demônios em teu nome, Senhor. Como é que eu vou ser lançado no fogo? Olha quantas vezes o poder do Senhor se manifestou em minha vida. Se manifestou nas pessoas por quem eu orei, na vida de quem eu profetizei. Quantas vezes? E o Senhor vai dizer: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, eu nunca vos conheci. Bispo Paulo, explica para mim essa mensagem. Eu vou dizer para você uma coisa que talvez ninguém nunca disse, nenhum pastor, nenhum pregador. Talvez você vai tomar um susto, um impacto, mas depois você vai pesquisar e você vai ver. Quem disse para você que para usar o nome do Senhor Jesus, eu preciso ter uma comunhão verdadeira com Deus? Uma ligação direta com Deus, no sentido de obediência, de temor. Quem disse? Aonde está escrito isso na Bíblia? Não está escrito em lugar nenhum. O que está escrito é que Deus deu a Jesus, ao Senhor Jesus, o nome que está acima de todo nome. Deus deu ao nome de Jesus todo o poder e autoridade. Então o nome de Jesus por si só já tem o poder para curar, já tem o poder para libertar, já tem o poder para expulsar os demônios. O nome de Jesus por si só, ele já tem toda a autoridade para fazer maravilhas acontecer. Significa que o ser humano, o homem, a mulher, ela não precisa ter uma comunhão com Deus para usar o nome de Jesus e ver o milagre acontecer, não. O que a pessoa precisa ter é fé. Fé. Por isso que você vê pessoas por aí que você não entende. Você diz assim: poxa, fulano não tem comunhão nenhuma com Deus, vive uma vida totalmente distante dos princípios que a palavra do Senhor ensina. E por que ele é tão abençoado? Ele diz que em nome de Jesus ele vai prosperar, ele prospera. Ela diz que em nome de Jesus a casa dela vai ser uma bênção e a casa dela é uma bênção. Eu não entendo, meu Deus, por que isso? Eu estou te explicando agora, o Espírito Santo está me usando para te explicar. Porque aquela pessoa tem muita fé, tem muita fé. Ela conhece o Jesus que cura, ela conhece o Jesus que liberta, ela conhece o Jesus que prospera. Mas é certo que se ela produz frutos maus, atitudes que não condizem com aquilo que a palavra de Deus ensina, esta pessoa não conhece o Jesus que salva. E no dia do grande juízo, no último dia, quem vai estar ali naquela mesa, naquele tribunal, naquele julgamento, meu querido, meu irmão, não é o Jesus que cura, não é o Jesus que liberta, não é o Jesus que prospera, é o Jesus que salva, é o Jesus que vai olhar a comunhão que eu procurei ter com Ele. Se eu fui um verdadeiro profeta aqui nessa terra, ou se eu fui um falso profeta, se eu honrei o nome dEle ou se eu desonrei o nome dEle, porque Ele prometeu que todo aquele que o honrasse, o Pai o honraria, mas aquele que o desonrasse, ele seria desmerecido, o Pai não iria honrar. Então, quando nós estivermos no dia do grande juízo, quem vai estar ali é o Jesus que salva. É Ele que vai estar ali. É Ele que vai estar olhando para mim, para você. É Ele quem vai dizer:
Apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço, nunca vos conheci. Quer dizer que a pessoa nunca procurou ter um verdadeiro relacionamento com o Jesus que salva. Ela nunca mudou as atitudes dela. Ela nunca mudou a produção dos frutos de maus para bons. Não, ela nunca se preocupou com isso. Ela sempre teve muita fé, muita fé. A fé dela é de se admirar. A fé dela, olha, é uma coisa impressionante, impressionante. Mas ela nunca teve a comunhão com Deus. A comunhão verdadeira com o Senhor Jesus. E no dia do grande juízo, é essa comunhão que vai fazer toda a diferença. Toda a diferença. Por isso que Jesus vai dizer para membros de igreja, pastores, obreiros, bispos, padres, presbíteros e tantos outros que existem, diáconos, tantas nomenclaturas. Apartai-vos de mim, eu nunca vos conheci. Você nunca quis ter uma comunhão sincera e verdadeira comigo. Você sempre teve muita fé e como meu nome é poderoso, então você falava em meu nome, profetizava com autoridade, com fé, aquilo acontecia. Mas agora, aqui, para entrar no reino dos céus, é necessário ter tido comunhão sincera comigo. Para finalizar aqui o texto bíblico, vou ler aqui novamente, Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Apartai-vos de mim, todos que não quiseram ter comunhão verdadeira e sincera com Deus. Apartai-vos de mim. Na terra, você foi muito feliz, foi muito abençoado, você tinha muita fé, usava a sua fé e Deus sempre te dava vitórias, porque você usava em nome de Jesus. Mas para entrar no céu, num lugar preparado por Deus, num lugar especial, era necessário ter tido comunhão na terra. Medite nessa palavra. Não seja mais um falso profeta. Se você estava sendo um profeta verdadeiro, permaneça sendo. E se você estava sendo um falso profeta, elimine a partir de hoje essa atitude de sua vida. Seja verdadeiro com Deus. Seja verdadeiro com as pessoas. Deixa Deus cuidar de você. Tá certo? Ora comigo? Feche os seus olhos. Senhor Deus querido e maravilhoso Pai. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de trazer essa mensagem de exortação no programa de hoje. Eu sei que muitos não vão gostar. Muitos, meu Deus, vão talvez até me odiar por causa desta mensagem de exortação. Mas não tem problema, Pai. Eu não posso ser um falso profeta. Eu não posso falar somente aquilo que vai agradar essa pessoa para que ela seja sempre favorável a mim. Não, Senhor. Eu tenho que ser como Jeremias. Jeremias era um profeta verdadeiro. Jeremias era intrépido. Ele levava a mensagem que o Senhor queria que as pessoas ouvissem. E na maioria das vezes Jeremias era castigado, era espancado. Jeremias era jogado, lançado no cárcere. Mas o Senhor esteve com Jeremias todo o tempo. E o Senhor cuidou de Jeremias. Eu creio, Pai, que Jeremias, ele terá, sim, a habitação eterna no paraíso. E assim como Jeremias, Pai, completou a carreira da fé, como o apóstolo Paulo também completou a carreira da fé, mantendo a boa consciência, é assim que eu quero completar a minha carreira da fé. E que essa pessoa que está nos assistindo, essa pessoa que está ouvindo esta mensagem, essa pregação, ela venha, Pai, produzir frutos de arrependimento, que haja conversão, que haja salvação desta criatura e que o nome do Senhor seja glorificado.
Transforma, Pai, esse falso profeta num profeta verdadeiro. Faz, meu Pai, com que a nossa vida seja uma vida que honre, que glorifique o nome do Senhor. Visita essa pessoa que está fraca, essa pessoa, Espírito Santo, que está caída. Oh, poderoso Deus, levanta ela, fortalece ela, restaura ela e transforma a vida dela. Eu creio que o Senhor já trouxe vitórias através dessa programação, através, meu Pai, desta mensagem, e vai haver muita salvação. Eu creio em nome de Jesus, no mundo inteiro vai haver salvação. Para a glória do Senhor, está determinado, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Graças a Deus. Amém? Graças a Deus. Que essa mensagem possa fazer toda a diferença na sua vida e na sua caminhada, para a glória de Deus. Não se esqueça que você pode fazer contato conosco. Está aí os nossos meios de comunicação. Eu quero pedir perdão para algumas pessoas que entram em contato pelo nosso WhatsApp e elas querem falar especificamente comigo, Bispo Paulo. Eu quero pedir perdão por demorar a responder, porque são muitas as tarefas que eu tenho que desempenhar. Por isso nós temos uma equipe de pastores, pastoras, pessoas que vão estar sempre respondendo as mensagens de oração, né? Pedidos de oração, orientação. Você que está entrando em contato conosco pelo WhatsApp, pelo e-mail também, tem até que ver a nossa caixa de e-mail, como é que está funcionando perfeitamente, porque às vezes as pessoas mandam mensagem e ficam aguardando a resposta, vai chegar. O que eu quero que você entenda é, quando é específico, eu quero falar com o Bispo Paulo, você tem que ter um pouquinho de paciência, eu vou entrar em contato com você. Pode ser de qualquer lugar do Brasil ou do mundo. Eu vou entrar em contato com você. Eu só peço um pouquinho de paciência, tá certo? Para que Deus possa nos dar essa condição de, quando entrar em contato com você, ter ali um tempo disponível para lhe atender, para lhe ouvir, correto? Você também pode nos contactar pelo telefone fixo da nossa central de oração, está aí no rodapé do seu televisor. Você pode nos contactar por esse telefone ou pelas redes sociais. Às vezes, eu tenho facilidade maior até de responder pelas redes sociais, pelo Facebook, pelo Instagram. Siga-nos lá no Instagram, no Facebook. Por quê, Bispo Paulo? Por que às vezes tem essa facilidade maior? Porque às vezes eu estou no trânsito, alguém está dirigindo o carro, ali eu consigo estar ali no celular, na rede social, respondendo, conversando com alguém. Então siga-nos no Instagram, no Facebook, acompanhe o trabalho desse ministério que tem avançado, e eu tenho certeza que muito em breve vai chegar nos lugares, nas cidades, aonde muitas pessoas estão desejando a palavra de avivamento e de salvação. As pessoas não querem mais, aonde muitas pessoas não querem mais o oba-oba, ouvir apenas aquilo que massageia o ego, que agrada, não. As pessoas querem ser exortadas, as pessoas querem ser abençoadas, as pessoas querem ser avivadas, porque o mais importante, as pessoas já entenderam, é o nome escrito no livro da vida eterna. É a salvação da nossa alma, é o reino de Deus em primeiro lugar, porque as demais coisas serão acrescentadas aqui nessa terra. Tá bom? Deus abençoe a todos, um forte abraço e a paz do Senhor Jesus.